E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Devocional 42 com a temática Venha o Teu Reino, a inauguração. Se você está acompanhando a gente pelo Devocional escrito, dá uma olhada lá, o Devocional 42. Se você está nos acompanhando pelo Devocional do aplicativo, entra lá também, é o 42. E se você ainda não baixou o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, baixa o aplicativo Pão Diário Universitários, lá onde a gente posta todos os nossos conteúdos. Esse devocional, Conexão Universitária, é postado lá semanalmente na segunda-feira, em que a gente discute ele toda sexta-feira. A gente conversa, traz convidados aqui para a gente bater um bate-papo aqui sobre a temática da semana. E se você não nos segue no Instagram, entra lá, segue a gente, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui como Ministério Pão Diário, como Pão Diário Universitários, e lá é o nosso maior meio de comunicação. Então, não fique de fora de tudo que a gente está fazendo, de todas as campanhas que a gente está fazendo, os conteúdos. Então, fica por dentro de tudo que nós estamos fazendo. Sou eu, mais uma vez, que estou aqui, João Reck, sou lá da Alcance Curitiba, estou no 8º período de Psicologia ali da PUC-PR, liderei o Dunamis Pockets por 2 anos e meio ali na PUC e tenho a honra de ter aqui 2 amigos. Um deles foi meu companheiro de liderança do Dunamis Pockets, só que ele liderou na UFPR, e o outro é líder na Alcance Curitiba e particularmente meu líder. Então tenho a honra de tê-los aqui para essa conversa, tenho certeza que vai abençoar muita gente, mas eu não vou gastar muito tempo apresentando cada um deles. Eu vou pedir para que eles se apresentem. Eu queria começar. Thiago, se apresente para a gente, conta um pouquinho de quem que é você. Legal, bacana. Primeiro, cara, obrigado pelo convite, obrigado pela honra de estar sentado aqui com vocês para esse bate-papo. Tenho certeza que vai ser bem legal, bem edificante para todos nós. E eu sou o Thiago Lamônica, sou casado com a Jamile, pai do Nicolas, pai do Matias que está a caminho. Daqui a pouco Tá no ele, forninho. ele nasce, está no forninho, daqui a pouco chega aí. E eu sou líder de célula de jovens lá na Alcance Curitiba, tenho histórico também de liderança com jovens em outros lugares. Um tempo atrás eu lancei, momento propaganda aqui, né? Isso Esse aí, livro isso aí. chamado Somos Outsiders, Nosso Mundo Não É Esse, que tem até em guardadas as devidas proporções, ele arranha um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. E, bom, estamos aí vivendo com a minha esposa aquilo que Deus tem para a gente e sempre tentando estar conectado com o Pai para poder derramar daquilo que Ele tem fresquinho na vida de todos e também fazer parte disso, né? A gente não está só para derramar, mas para receber. Então, eu gosto de dizer que eu não sou um líder pronto e nunca serei. Eu sou um líder sendo liderado sempre por todos, né, cara? Sim. Então é isso. Querendo aprender Amém, mano. muito. E eu sei que hoje eu vou aprender de vocês. E além disso, o Thiago é o cinéfilo de carteirinha que, assim, ó, esse é um título legal de você falar, mano. Pô, o cara sabe tudo de filme. Se você quer saber um pouco sobre cada filme, você fala com ele, você conta um pouquinho, conversa com ele aí, que ele vai te dizer alguma coisa do filme. Vai ter bastante assunto para isso, vai ter bastante mesmo, seja lá do que área você quiser falar de cinema aí, a gente pode conversar bastante. Demais, mano. Demais, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Flavinho, fala um pouco sobre você aí pra gente. Quem é você? Então, eu sou o Flávio Canfield, tenho 22 anos, faço engenharia mecânica, sou estagiário numa empresa que faz equipamentos submarinos na área de Caraca. engenharia. E hoje eu lidero o Pockets da UFPR, lá no Centro Politécnico. Eu sou líder de universitários também na minha igreja, lá na Primeira IEQ. E eu também Nossa. faço parte da liderança da rede universitária, que é o braço, né, da Semana de Avivamento aqui de Curitiba. Então, esse sou eu. Não tenho tanta história de vida como o Thiago, mas é isso aí, estou aqui para aprender. Eu amo Isso estar aí. aqui, foi um privilégio, uma honra para mim ter sido convidado. E a minha vida é essa, a minha vida é queimar por Top, mano. Jesus e fazer as pessoas queimarem também É na isso aí, vida mano. e que eu puder tocar e influenciar elas. Que massa, mano. É uma honra ter você aqui com a gente. E
a gente sempre gosta de chamar, né, um pastor, um líder, um universitário para gerar essa interação, né, e conectar gerações, né, para não ser aquela coisa só, tipo, vamos chamar só intelectuais ou líderes ou só universitários também. Não, a gente chama um pouquinho de todo mundo, né, para gerar essa interação. Gente, vamos para nossa temática, então. O reino de Deus, né? Venha o teu reino, a inauguração. Cara, a gente vai entrar numa temática muito legal aqui sobre o reino de Deus e particularmente eu gosto de falar do reino de Deus. Eu acho um tema muito legal quando a gente vai parar e meditar sobre isso, né? Lendo as escrituras, procurando entender, tá, mas o reino de Deus já está entre nós, o reino de Deus vai vir, né? Qual que são todas as questões, a gente vai entrar um pouquinho nisso. Mas eu queria perguntar primeiro, né? Flavinho, prega o evangelho para nós. Por que Jesus precisou vir à Terra? Vamos começar por aí. Conta pra gente. Tá. Vamos pensar um pouco no aspecto jurídico, né? No aspecto legal da salvação. Boa. Nós éramos criminosos diante do Senhor e a única maneira de a gente ser salvo era ou a gente pagando ou um inocente tomando a nossa culpa no nosso lugar. Uhum. Só que para a gente pagar, a gente precisaria ter budget para isso. Só que a nossa dívida era eterna. Como nós, pecadores, iríamos pagar uma dívida eterna? A gente iria passar o restante da eternidade pagando e nunca ia ser suficiente. Sim. E aí, outra coisa, a gente precisava de um inocente, a gente mesmo já não era inocente. Não podia vir um amigo meu pagar minha dívida, porque ele tinha a própria dívida dele. E aí, então, Jesus olha lá do céu, claro que agora fique da minha cabeça. Jesus olha lá do céu e diz: Pai, eu vou lá, eu vou descer lá, porque eu sou a única saída que eles têm para salvação. Eu sou a única pessoa cujo sangue vai gerar uma salvação em massa. Alguém perfeito, alguém que era inocente, alguém que chegou diante do juiz e falou: eles estão para morrer, eles estão condenados, mas eu quero pagar a fiança deles. Uhum. Eu quero ser condenado no lugar deles. E aí então Jesus vem e a ira que era para cair sobre nós cai sobre Jesus. E aí então a gente recebe a oportunidade da salvação, a gente recebe a oferta da salvação. Jesus olha para a gente e diz: eu morri por vocês, vocês vão entrar debaixo do meu sangue. Então é assim que eu enxergo o motivo pelo qual Jesus precisou morrer. Amém, mano. Amém. E aí, Thiago? Legal, legal. Pegando um pouco de carona no que o Flávio estava falando, eu lembro muito de Provérbios, que Salomão vai alertar muito para a gente não ser fiador de ninguém, porque se a gente fosse fiador de alguém e aquela pessoa não pagasse, o B.O. era nosso. A gente ia ter que resolver. Então, tipo, Salomão passa Provérbios quase que inteiro falando sobre isso em vários momentos. Aí, cara, você tem um Jesus de contracultura que fala: não, eu vou ir por fiador deles, pode deixar que eu vou ficar. Não, mas eles não vão conseguir pagar essa dívida. Não tem problema, eu pago essa dívida, sabe? É muito legal você ver isso, cara, tipo, de uma maneira sábia, humana. Salomão, o cara mais sábio, fala: não fica por fiador de ninguém. Jesus olha e fala: cara, eu vou ficar por fiador de vocês que tem uma dívida que é impagável, porque o budget não cabe numa dívida eterna, sabe? Isso é muito legal. Mas eu também gosto de pensar pelo lado que eu vejo que é o plano inicial do Éden, sabe, cara? Que era o relacionamento. Ele precisava restaurar isso, o relacionamento. Porque antes da gente ter uma dívida, a gente tinha um crédito, que era o convívio com Deus todo dia, de maneira plena, de maneira, tipo, impensável pra gente nos dias de hoje, cara. Você sentar todo dia com o próprio Deus em relacionamento puro, isso é incrível. Então, tipo, a gente tinha esse crédito e a gente jogou fora. A gente perdeu. Quando o homem peca, quando o homem se rebela contra Deus, ele perde o maior crédito que ele poderia ter tido na sua vida. E aí, por perder esse crédito, Jesus olha e fala: cara, o que a gente tinha antes era muito bom. Porque, tipo, uma dívida é horrível, mas quando não tem dívida é muito bom. Só que a gente não conhece o mundo sem a dívida. Mas Jesus conhece como era sem a dívida. Porque ele estava lá, ele estava com Adão nesse relacionamento pleno.
esse relacionamento incrível. Então Jesus olha e fala, cara, eu tenho que restaurar isso, eu preciso restaurar isso, porque esse era o plano inicial. Deus criou a gente para se relacionar com a gente, cara, para ter intimidade, e a gente jogou isso fora. E o cara que é mais sábio da relação falou, eu posso dar esse passo para restaurar, sabe? Eu quero restaurar isso. Por isso que Jesus vem à Terra, por isso que Jesus vem com um novo reino, por isso que Jesus vem de uma maneira diferente. Fala, cara, eu preciso restaurar aquilo que foi perdido, que é o relacionamento integral do homem com Deus, sabe? Então, eu entendo que a parte que mais me toca é por aí, cara. Tipo, a minha dívida era feia, era horrível. E isso me coloca numa posição constrangedora. Mas o que eu ganho em Cristo, por ele pegar essa dívida e me reconectar no plano inicial de relacionamento, cara, isso é tão incrível que eu não consigo viver a mesma vida depois de entender isso, sabe? Sim, que demais, mano. Eu acho muito doido isso, porque ambos se complementaram aqui, né? E o que mais buga a minha cabeça, por exemplo, quando... Já fica a recomendação aqui, galera, se você nunca assistiu The Chosen, assista The Chosen, vale muito a pena, melhor produção cinematográfica cristã produzida no universo, por favor, baixe o aplicativo e assista. Mas naquele episódio com Nicodemos, né? E até mesmo a gente pega a história na palavra de Deus, né? Que era um sábio, né? Fariseu, e aí ele chega e olha assim, diante da plenitude de Deus, que é Jesus ali encarnado, e diz como que eu posso fazer para entrar nesse reino, né? Então eu queria perguntar para vocês, e aí, Thiago, como é que eu posso fazer para entrar nesse reino que Jesus inaugurou aqui na Terra? Legal, cara. Eu acho que a primeira coisa, cara, se a gente usasse esse episódio, era só tocar esse episódio aqui Era agora. só Esse tocar o episódio é episódio. sensacional cara, é impossível você não se sentir dividido pela questão que está na mesa, mas também para você entender o quão precioso é aquilo, sabe? Como é que a gente Sim, entra nesse reino? Primeira coisa, cara, como qualquer relacionamento, você tem que estar aberto para viver aquele relacionamento. E sim. quando você está aberto para viver aquele relacionamento, você entende que ele vai te trazer muita coisa que você ainda não tem, que é boa, que é ótima, que é incrível, mas ele vai exigir também muita coisa que a gente precisa abrir mão para que esse relacionamento seja cada dia mais perfeito, cada dia melhor, cada dia com mais qualidade. Então, Sim. exige de mim, em primeiro lugar, disposição para querer viver esse relacionamento e entrar nesse reino. Em segundo lugar, como qualquer imigrante que vai para qualquer país, que sai da sua cidade, pode ser até, não precisa nem para um país, vamos sair de uma cidade para outra. O João aqui é um exemplo, que se vem de Vacaria para Curitiba. Quando você chega numa cidade diferente, você é a minoria. Quando você chega num lugar estranho, você é o diferente. Isso exige que todo mundo mude para se adaptar a você? Não. Isso exige que você mude muito mais para se adaptar a eles do que eles a Totalmente. você. E quando a gente muda, de uma maneira assim geral, claro que há exceções, de uma cidade para outra, de um país para outro, a gente está mudando para algo melhor, procurando algo melhor, uma vida melhor, uma oportunidade melhor, alguma coisa melhor. Se eu sou o cara em desvantagem, procurando algo melhor, isso exige de mim muito mais do que exige do lugar que eu estou chegando. No reino de Deus é a mesma coisa. Eu estou entrando num lugar que eu estou saindo de algo horrível, que é uma vida sem Ele, sem o reino, sem Cristo, sem o relacionamento, para uma vida onde eu vou ter um relacionamento incrível com Deus, fazer parte desse reino com uma cultura sensacional. E isso vai exigir muito de mim mesmo. Só que tudo aquilo que exige de mim não se compara a tudo aquilo que eu ganho estando nesse reino. Tudo aquilo que eu posso dar, falar, cara, abro o meu coração, abro minha vida, muda tudo que eu preciso mudar. Por mais que doa, por mais que seja difícil, por mais que seja um processo doloroso, tudo aquilo que eu dou não se compara a tudo aquilo que eu recebo de volta dentro desse reino, sabe? E isso para mim que tá a grande chave, a grande vantagem, a grande alegria de viver tudo isso. Eu não sou nada perto daquilo que eu posso receber. Então, tudo que eu tenho para dar não vai ser o suficiente, mas ainda assim, tudo que eu tenho para dar é tudo que ele recebe para me dar muito mais do que eu imaginava que eu poderia ter. Sim, caraca, glória a Deus. E aí, Flavinho, como é que a gente entra nesse reino aí? Cara, eu gosto de ver o reino de Deus como um sistema patriarcal, assim, em Legal. que todos os cidadãos do reino são filhos do rei.
Uhum. Então, quando a gente vai lá para João 1, João diz: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, quando eu entro nesse reino, eu preciso entrar como filho. E para que eu entre como filho, eu preciso crer. Então, o primeiro passo é você crer, é você receber o reino, é você receber o Cristo, é você receber o Filho de Deus. Quando Deus fala, olha, se você recebeu meu filho, você é digno do meu reino. Então, para mim, esse é o ponto inicial. E aí, claro, isso se desdobra depois em todos esses pontos que o Thiago trouxe para a gente. A gente precisa se adequar. Então, eu entrei nesse reino, mas eu estou em um processo, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o reino ter chegado, ou já estar, ou estar vindo. É um processo até a gente ser consolidados como cidadãos desse reino. E nesse processo a gente precisa ir realmente se adequando. O Thiago estava falando sobre mudar de cidade ali. Eu tenho o meu pastor Batista, que está lá na França, um grande amigo meu, e ele chegou lá e ele precisou se adaptar àquela cultura. Ele precisou vestir a roupa daquele lugar. Então, aqui ele se vestia de uma forma, lá ele se veste de outra. Aqui ele comia um tipo de comida, lá ele come outro tipo de comida. Aqui ele consumia um tipo de informação, lá ele consome outro. Porque se ele, é claro, ele está lá como um evangelista, como um apóstolo, mas se ele quer se conectar com aquela cultura, ele precisa se adequar àquela cultura. Então, a gente é a mesma coisa. Se a gente quer se conectar com o reino de Deus, a gente precisa abraçar a cultura do reino de Deus. Porque não faz sentido eu querer fazer parte de um reino e rejeitar tudo que esse reino vive. Não faz sentido eu querer fazer parte de um reino e rejeitar tudo o que esse reino exige de mim. Porque então eu estou procurando um outro reino. Se eu quero o reino, mas não quero nada do que ele exige, então eu estou procurando um outro reino. Quero fazer um reino para mim. É isso que eu ia perguntar, mano. E aí, para você, Flavinho, quando eu tento adequar o reino à minha vida, o que acontece? Aí eu crio um outro reino. Tem um livro do Tozer, que O Conhecimento do Santo, muito bom, inclusive, para quem não leu, eu recomendo, que ele diz, quando a gente tenta abraçar alguns atributos de Deus e deixar outros de lado, então a gente já começou a criar um outro Deus que tem as características morais do seu criador, ou seja, eu crio um Deus que é moralmente parecido comigo, mas eu já me distanciei do Deus verdadeiro. E com o reino é a mesma coisa. Quando eu começo a escolher o que eu vou querer do reino, eu já fiz um outro reino. Eu já fiz um reino para mim. Eu lembro quando eu era pequeno que eu sempre comia x-salada com meu pai. E aí eu sempre pedia x-salada sem tomate e sem alface. Aí ele falava, mas você pediu x-salada sem tomate, sem alface, você pediu um cheeseburger, já não é mais um x-salada. E é exatamente isso que acontece quando a gente tenta selecionar algumas coisas que a gente quer e algumas que a gente não quer. Então é assim que eu enxergo. Que massa, mano. Essa... E aí, Thiago? Não, legal, cara. Essa questão de se eu não estou disposto a viver integral, eu estou sendo injusto com o plano original. Cara, o que a palavra vai nos falar? Antes de vir seguir, você senta, calcula lá se você realmente está disposto, sabe? Porque se você começar a construir a torre e não tiver condições de terminar, você vai passar vergonha. Quando você está vindo para esse reino, você partiu de uma disposição de eu quero crer, eu estou disposto a viver. Só que, se tudo aquilo que esse reino exige de mim eu não estou disposto a entregar, pô, peraí, aí você vai passar vergonha. Aí você não está no reino, você está querendo ficar visitando ele lá, está querendo passar umas férias na Disney do reino ali, vou curtir um parque de diversão, vou curtir ali que a economia é melhor e a hora que eu cansar eu volto pro meu mundo normal, pro meu reino. Não, peraí, isso daí não é ser cidadão. Ele não nos convida para
para algo ruim, estamos condenando para algo muito melhor do que a gente vive. Mas se a gente não quer viver isso, aí o problema é nosso, né? Nossa Sim. responsabilidade. Então, essa questão de querer criar um reino próprio, um reino paralelo, cara, isso vai te levar do nada a lugar nenhum. Uhum. E quando a gente olha essa questão, tipo, não, eu quero estar dentro, mas eu não estou disposto a estar 100% dentro, a Bíblia vai chamar isso de morno, vai chamar isso daquele que está em cima do muro. Eu gosto daquela ilustração que não lembro exatamente como ela é, mas vocês já devem ter ouvido e vão lembrar, daquela história do que tinha uma galera boa de um lado, uma galera má do outro, e um cara em cima do muro, e o galera da boa gritando, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá e vem pra cá. E o cara lá em cima do muro ouvindo, ele olha pro lado do mar e fala, ué, vocês não vão me chamar também? E o cara fala, não, o muro é nosso. Então, cara, quando você tá no meio do caminho, você não tá no meio do caminho entre Deus e o seu próprio reino, você tá no seu reino, você tá no seu próprio egoísmo, você, entendeu? Tipo, o reino é todo dentro, ou da linha pra lá já é fora, cara. Sim, Então, se eu exato. entendo o sacrifício de Cristo, se eu entendo o que ele trouxe, se eu entendo a magnitude desse reino, e isso não é o suficiente para me fazer estar dentro, aí não tem mais nada que faça, né? Uhum. Uhum. Uau. Gente, fala aí, Essa, Flavinho. não, essa história aí que o Thiago contou é muito pra gente que cresceu na igreja, né? Todo mundo Sim. que cresceu na igreja já ouviu essa história. Mas Sim. também lembrei de uma ilustração, um paradoxo filosófico, na verdade, que o Lewis colocou no livro A Abolição do Homem dele. Ele estava falando sobre, não especificamente sobre o reino de Deus, mas vamos pensar que a gente tem um conjunto de princípios que o reino de Deus oferece para a gente. Uhum. E aí a gente vai lá e seleciona alguns dos quais a gente quer seguir. E aí a gente entra num paradoxo, porque se eu escolhi alguns, eu preciso validar os outros também, porque Uhum. o reino de Deus é um todo. Mas se eu rejeitei alguns, então eu preciso rejeitar o conjunto da obra. Então, ou eu aceito tudo, ou eu rejeito tudo. Eu não posso escolher o que aceitar, porque se eu escolho o que aceitar, eu já Uhum. validei como verdadeiro, como algo de credibilidade, o conjunto da obra. Uhum. E Então a gente precisa vamos escolher, ou a ser, gente quer tudo, ou a gente não quer nada. Legal, vamos ser legal. polêmico, então? É Vai. aquele famoso discurso, né? Ah, não, eu quero Jesus, mas a igreja dele eu não quero. Essa é boa. Essa é Porque boa. isso que você falou, Flavinho, tem tudo a ver a É. você falar assim, ah, não, Jesus, pô, eu quero Jesus, mas a igreja não O rola. fã-clube não... O fã-clube dele não rola. Então, eu achei, cara, achei muito massa isso que vocês trouxeram e me fez lembrar de algo que, no primeiro ponto que o Thiago levantou sobre, né, a gente entender no início a gente não entende tanto, né? A gente vê, tipo assim, ah, não, mas para eu me entregar de fato a esse reino, para eu entrar nesse reino, eu vou ter que abrir mão de tudo isso, né? Mas a gente não tem noção de quantas coisas boas vão ter na frente para a gente desfrutar. Uhum. E isso me fez lembrar de uma história que o pastor Luciano Subirá sempre fala, que é a respeito de um cachorro velho e bravo, né? Ele fala assim, que basta você imaginar um cachorro daqueles bem velho, bem bravos, e assim, todo cachorro velho e bravo, ele tem um osso, aquele osso velho, que assim, se você tentar tirar o osso dele, ele vai te morder. Agora, a única maneira de você pegar aquele osso é quando você chega com um bifão gigantesco na frente dele, ele não vai pensar duas vezes, ele vai largar o osso, vai correndo para o bife, e aí você consegue tirar o osso. Então, a analogia é exatamente para exemplificar isso, né? Quantas vezes a gente fica preso àquele osso, né? Quantas pessoas dizem assim, mas se eu me entregar de fato a esse reino, se eu quiser entrar nesse reino, eu vou ter que abrir mão de tudo que eu tenho? Eu vou ter que parar de fumar, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de, sei lá, ir pra festa. Tipo, eu não quero isso, né? Agora, só que quando você tem o entendimento de tudo que está à disposição de você, para que você desfrute e você entenda que aquilo vai gerar vida e não Isso. morte, é ali onde o coração dessa pessoa ele é capturado. Então eu sempre gosto dessa analogia a respeito de evangelismo, né, sobre falar de Uhum. entrar no reino de Deus, porque ela exemplifica muito bem isso, né, do largar o osso
em prol de ter um bifão gigante na nossa frente. E legal, pegando aqui um pouco de onda no que você está falando, a gente está falando sobre reino, está falando sobre oferecer algo melhor em troca daquilo que a gente acha que é bom, mas até ver que tem coisa melhor, sabe? E também resgatando um pouco do que o Flávio começou falando, do paralelo jurídico do reino de Deus, né? Cara, uma maneira bem didática também da gente conseguir entender isso é você olhar para a nossa jurisdição. Todo mundo que vive no Brasil vive debaixo de uma lei. A gente tem uma jurisdição. É melhor viver numa jurisdição que você sabe que se o cara te roubar, ele tem uma pena para pagar. Se alguém te fizer mal, você tem uma pessoa vai ser retirada daquele ambiente de sociedade para se recuperar. Aqui sem entrar em méritos se funciona ou não. Tipo, mas você tem esse direito e você tem esses deveres. Ou é melhor viver numa terra onde não tem lei? Onde cada um faz o que quer, escolhe o que quer, toma o que quer, tudo é de todo mundo. O que é melhor? Onde é melhor? Viver num lugar que existe uma jurisdição ou num lugar com terra de ninguém? Lógico que eu vou preferir viver num lugar que existe uma jurisdição, que eu sei que o que é meu está guardado. Só que, quando eu entro nessa terra de jurisdição, independente de eu conhecer ou não todas as leis que regem ela, eu tenho o dever de cumpri-las. Eu não importa se eu chegar diante do juiz e falar, eu não sabia que roubar era errado. O problema é meu, porque eu não estava atento à jurisdição. Viver numa terra com jurisdição é muito melhor que viver numa terra sem lei. Mas, ao mesmo tempo que é melhor, ela exige de mim, cidadão, conhecimento daquilo que rege ela. Então, eu não posso simplesmente dizer, não, eu quero andar no reino de Deus, mas eu não estou disposto a abrir mão disso ou daquilo, ou eu não estou disposto a um processo de santificação. Pô, peraí. Se você não está disposto a um processo de santificação, o problema nessa história é seu, não do reino, não da igreja, não das pessoas. Porque eu escolhi estar num lugar melhor, mas isso exige algo de mim também, sabe? Eu não posso dar cartada de, não, eu não estou disposto ou eu não sabia. Cara, infelizmente, é o preço, é o cálculo, sabe? Só que, novamente, agora conectando com o que o João falou, o bife desse lado é muito melhor do que o osso na terra, onde eu não preciso cumprir nada e não preciso ter responsabilidade com aquilo que me foi dado, sabe? O bife é muito melhor. E eu prefiro ter bife todo dia do que um osso seco. Exato, mano. E eu também gosto de pensar por um outro aspecto, assim, pelo aspecto da nossa condição miserável. Sim. Eu ouvi uma história eu li, na verdade, eu não me lembro onde, mas tem uma espécie de lagarto no deserto que todos os dias pela manhã ele sobe as dunas do deserto e fica contra o vento. E ele abre a boca e fica tentando beber do orvalho. Porque aquilo é tudo o que ele vai beber de água durante aquele dia. Caraca. Então, é exatamente isso que eu penso que é a nossa condição. Nós estamos totalmente sedentos. A gente não tem nada. A gente precisa abrir os nossos olhos para a nossa condição de miseráveis, de pessoas que não têm direito a nada e de que estão indo para um lugar de sofrimento, um lugar em que há fogo, ranger de dentes, que há punição eterna e que a gente, mais do que isso, vai estar separados da presença de Deus pelo restante da eternidade. Então, eu gosto muito de pensar nessa condição que deixa a gente desesperado, sabe? Isso gera na gente um senso de urgência, de dizer, cara, eu preciso entrar nesse reino. Eu preciso subir essa duna para beber qualquer gota de água que vier, porque senão eu vou morrer. Como alguém que tá morrendo afogado, cara. A pessoa tá se afogando, ela não pensa em mais nada a não ser sobreviver. Não sei se os pais de vocês já falaram algo do tipo, ou se vocês já tiveram contato, mas meu pai sempre me dizia, olha, se você estiver no mar com alguém e a pessoa estiver se afogando, não tenta salvar ela, porque ela vai te afogar junto, porque ela encontra uma força descomunal, porque ela está desesperada pela vida. Então, quando a gente se encontra nessa condição, a gente precisa ficar desesperados pela nossa vida eterna. Sim. E aí, então, nesse desespero, a gente troca o nada que a gente tinha pelo tudo que Deus tem para nos dar. Uau, é isso aí, mano. Gente, como é bom, né,
falar do evangelho, né? Faz 30 minutos que a gente está falando só do evangelho, então é lindo demais, cara, quando a gente para analisar, né, o todo, né, do que Deus fez e de quem ele é lindo demais. Gente, tem uma coisa que deixa os sábios muito confusos, até gente que não acredita, né? A gente vai entrar nesse ponto. Eu queria perguntar para o Tiago, por que Jesus precisou vir à Terra da maneira que ele veio? Porque na primeira vez por que na primeira vez ele já não se assentou no trono de Israel como muitos judeus esperavam? Legal. Vamos pensar assim, por que ele não veio à Terra e sentou no trono e tipo, falou, agora eu sou o rei de tudo? Porque ele não precisava, porque ele não tem nada para provar para ninguém. Porque nessa história, o errado, o desavantajado, o outsider somos nós. Então ele não veio porque ele não precisava. Eu gosto de pensar bem pelo prisma, que é aquele que eu já tinha comentado um pouco atrás, de que tipo, o interesse nessa vinda de Cristo para a Terra, muito mais do que estabelecer um reino monárquico, um reino conforme a gente conhece através da história, é o relacionamento, é a cultura do relacionamento, sabe? Então, por que ele não vem como rei e sentou em Israel? Porque, cara, a gente conhece o quê? Qual que é a nossa visão de história? Quando um rei estava lá no seu comando e alguém ameaçava o seu reino, ele entrava em guerra. Ou ele conquistava ou ele perdia. Então, ou ele ganhava um novo reino ou ele perdia o reino dele. E quando alguém queria ser rei, fazia a mesma coisa. Ou tentava derrubar o rei e fazia uma conspiração política, alguma coisa assim. A história vai nos mostrar diversas ocasiões de que o caminho foi por aí. Então, não é porque a gente está acostumado a relacionar rei com esse tipo de situação que o plano certo, correto, original, perfeito é assim. Eu gosto de ver o reino de Deus como um reino onde ele é rei por quem ele é, não pelo que ele fez ou pelo que ele conquistou. Porque, tipo, ele já é o suficiente. Ele já é incrível. Sim. Então, ele sabendo disso, ele não tem nada para provar a ninguém. Ele tem para mostrar, só ele quis me mostrar o como que a vida com ele é muito mais incrível, que o relacionamento é muito mais incrível. E quando eu entendo tudo que ele pagou por mim, eu coloco ele como rei não por obrigação, mas como tipo, cara, como não? É consequência, sabe? Tipo, 1 mais 1 é 2. O que ele fez é tão incrível que eu não tenho como eu não querer ele como meu rei. Não tem como eu não querer ele como meu Deus. Não tem como eu não querer ele como governador da minha vida. Sim. Então, eu acho que Jesus não vem e sentou no trono em Israel e comandou o mundo inteiro, porque ele estava mais interessado em sentar na mesa com o pecador e abrir o coração dele, desvendar o coração dele. Ele estava mais interessado em tocar a mulher que passou a vida inteira com um fluxo de sangue, vivendo na margem da sociedade, e falar para ela, agora você tem lugar na mesa, com dignidade. Ele estava mais interessado em sentar na mesa com 12 amigos, 12 discípulos, e compartilhar o pão, compartilhar o suco, e não sentar no trono e falar assim, dobrem diante de mim, meus súditos. Se ele quisesse, estaria errado em fazer isso? Não. Mas ele estava disposto a dar o passo extra, o passo além, para mostrar o que realmente importa nessa cultura, sabe? Então, o cara me traiu, cara, vem cá, você ainda é meu amigo. O errado nessa história ainda não sou eu ainda te amo. Você estragou o que eu dei na sua mão, mas eu ainda te amo, cara. Tem consequência? Tem consequência. Claro. Mas eu não mudo. O errado nessa história não sou eu. Então, eu não preciso sentar no trono para mostrar que eu sou rei. Eu sou rei porque eu te amo de uma maneira tão incrível, e quando você entender isso, vai ser impossível você não querer que eu esteja nesse lugar. A gente vai para as eleições todo ano, esse ano é ano de eleição, em busca do melhor governante, do melhor representante numa Câmara, achando que ali a gente vai ter algum tipo de segurança. Cara, se a gente deposita esse tipo de confiança que aqueles caras podem dirigir leis, dirigir o nosso país da melhor maneira que a gente acredita que eles são capazes, quando a gente entende que Jesus é perfeito e incrível, que ele não só é rei, mas ele está disposto a sentar na minha mesa para compartilhar o pão comigo, para abrir o meu coração e mostrar que, tipo, cara, em mim você tem dignidade, como que eu não vou querer ele na posição de rei? Aí ele não precisa vir na terra e sentar num trono para mostrar que ele é rei. Ele só precisa... eu que preciso, na verdade, mostrar para os outros, cara, esse cara é rei, e ele é tão incrível que ele não precisa se impor, é simplesmente fruto da magnitude, da maravilha que é ele, sabe? Sim, cara, que demais. Eu gosto muito de uma frase daquele livro Traduzindo Deus,
do Shawn Bowles, e ele diz assim: seria muito fácil se Deus nos desse palavras claras e diretas que pudéssemos obedecer, mas a humanidade provou, vez após vez por outra, que nos rebelaríamos debaixo de qualquer autoridade que não seja direcionada por relacionamento. Cara, eu acho isso incrível, a maneira com que Deus decidiu fazer isso, né? E aí, Flavinho, conta pra gente, por que Jesus veio da maneira que veio e não se sentou no trono de Israel ainda? Cara, eu vejo Deus como um ser indivisível e que tem alguns atributos que, na verdade, a gente traduz para nós. Então, ele é alguém indivisível e para a gente entender ele, a gente pega algumas partes do que ele revelou para nós e diz que são os atributos dele, né? Então, o amor dele, a bondade dele, a graça, a fidelidade são facetas do Senhor que ele revela para a gente. E quando a gente para pensar que, como um ser indivisível, os atributos de Deus não podem discordar entre si, Jesus ele precisava primeiro cumprir a justiça de Deus. Legal. Então, houve uma dívida, um pecado foi cometido, alguém precisa pagar. Então, Jesus vem. Ele precisa vir. E quando a gente olha lá para o estabelecimento das leis em Êxodo, em Levítico, no momento do sacrifício do cordeiro, do bode pelo pecado, precisava haver o momento da identificação. Então, o pecador ia lá e colocava a mão dele sobre a cabeça do cordeiro para gerar identificação. E então, quando Jesus vem, eu creio que ele está fazendo esse movimento de se identificar com o seu povo, de se identificar com aqueles a quem ele veio salvar. E tem, com certeza, esse aspecto que o Thiago trouxe, aspecto do relacionamento. Cara, Jesus, ele criou a gente para o relacionamento. Nada melhor do que ele salvar a gente através do relacionamento. Então ele vem, ele senta com a viúva, ele senta com o pecador, ele entende eles, e aí então ele fala: olha, eu não quero que vocês venham para o meu reino à força, eu quero que vocês queiram estar comigo. Isso. Eu quero que vocês tenham prazer em estar comigo. Isso. Então acho que é por isso que Jesus veio da forma que veio. Uau! Legal, cara. Eu gosto de pensar assim, tipo, às vezes a gente olha para... Se você sai de um contexto de fé, de religião, e que senta com alguém que não crê, e a pessoa olha para o cristianismo, ele pode relacionar com a mitologia grega, com outras religiões do passado. Nas religiões do passado, nas mitologias, quando um deus ou um semideus vinha como humano, era para para aprender uma lição. Cara, Thor, vamos para Marvel aqui. Aí, ó. Apareceu o homem. Pô, cara, todo mundo vai lembrar do primeiro Thor lá. O Odin era o cara mais poderoso, incrível, e o Thor, o filho rebelde dele. E a pena do Thor era vir para a Terra. Então, tipo, ele não vem para a Terra para salvar, para ter relacionamento, para sentar com os humanos. Ele vem para a Terra para aprender humildade. Então, tipo, era um castigo. Não, você vai lá, castigo, você vai perder seus direitos de ser o poderoso Thor, você vai perder seus direitos do Mjolnir. E enquanto você não entender, você não vai poder recuperar. Então, tipo, era um caminho de redenção para Thor. Quando a gente olha na mitologia, em outras mitologias, a gente vai ver isso acontecer muito. Ou então, eu sou Deus, quero viver a experiência de um ser humano, viver uma experiência simples e comum. É a gente, quando sai de um país um pouco melhor economicamente e vai fazer uma missão na África. Tipo, cara, eu vou sair de um lugar melhor para um pior, para viver aquele contexto, tirando a parte de que estou indo fazer algo bom, né? Só para viver aquela cultura. Quando a gente olha para Cristo, a gente não pode relacionar com isso. A gente não consegue encaixar isso. Ele não veio pagar uma dívida no sentido de tô de castigo e preciso aprender uma lição com meu pai quer que eu aprenda. Ele não veio para experimentar a vida de homem porque ele queria dar um rolê e ver como é que era ser homem. Não. Ele veio numa posição de vou ter que me humilhar, descer da minha posição por livre e espontânea vontade, amor e graça, para que eu, um ser perfeito, incrível, maravilhoso, entre naquela situação de homem e seja o melhor homem que eu puder ser, para poder, em primeiro lugar, estabelecer uma cultura e mostrar que é possível, e em segundo lugar, porque eu sendo um homem perfeito, eu vou estar na condição de ser o sacrifício perfeito para pagar a dívida de todos eles. Então, ele não vem de uma posição de tipo, vou experimentar como é ser humano,
ou vou ter que aprender uma lição aqui que o meu pai mandou. Não, não, não. Ele vem tipo uma situação de, cara, não preciso, não tinha o porquê, mas eles são tão preciosos. O que a gente tinha antes era tão gostoso lá no Éden, que eu estou disposto a entrar numa forma mais simples para que eles se relacionem comigo e entendam o que realmente eu posso ser na vida deles, sabe? Uau. Caraca. Aí, ó, o cinéfilo apareceu. É isso aí, adaptando as escrituras ao Thor. Isso aí, ó, isso é para poucos, gente. Isso é para poucos. Só aqui no Conexão Universitária vocês vão ver esse tipo de coisa. Brincadeira, mas, gente, muito massa isso que vocês trouxeram. E eu tô sendo muito edificado por essa conversa. Então, se você está nos assistindo aí, pega esse link aí, manda para a galera, avisa o pessoal dessa gravação aí, por favor, porque tá muito massa mesmo. E agora vamos entrar um pouquinho num negócio que um cara chamado George Eldon Ladd, ele fala com muita propriedade a respeito do reino de Deus. Ele diz que o reino de Deus, ele é aquela expressão, já e ainda não, né? Eu gosto dessa expressão. E a gente vai ver lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, que Jesus disse assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. E aí a gente vai ver em Lucas, no capítulo 11, versículo 20, ele também disse: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Então, em diversos momentos durante a vida de Jesus, a gente consegue ver ele dizendo que o reino já chegou e ele também dizendo que o reino virá. Então, fica essa dicotomia, né? É e ainda não. Então, dito isso, eu quero perguntar, e aí, Flavinho, a gente já está vivendo o reino ou só viveremos nele quando Cristo voltar? Já e ainda não. Melhor resposta, né? Sim, mas eu também totalmente. estou com esse livro do George Eldon Ladd, e ele traz pra gente, né, assim, o nosso problema, então, encontra-se neste fato tríplice. Alguns textos da Escritura se referem ao reino de Deus como o reinado de Deus. Outros se referem ao reino de Deus como a esfera na qual podemos entrar agora para vivenciar as bênçãos do seu reinado. Ainda outras passagens fazem referência a uma esfera futura que virá apenas com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e na qual nós, nessa época, entraremos e viveremos a plenitude do reinado dele. Uhum. Então, a gente precisa entender que a gente não consegue colocar nada do que Deus faz numa caixa de modo que se adeque às nossas experiências. Então, quando a gente diz o reino de Deus já chegou e ainda não, a gente diz o governo de Deus já está aqui, mas ele está se aproximando para chegar e estabelecer o trono dele. Eu gosto muito da ilustração de Lewis nas Crônicas de Nárnia. Se vocês se lembrarem do livro lá da feiticeira, do guarda-roupa e tudo mais, quando o Aslan ele tá para chegar, ele ainda não chegou. Mas quando ele tá para chegar, o feitiço da feiticeira já começa a ser quebrado. Os pássaros já começam a aparecer, o Papai Noel já aparece, o gelo começa a derreter. Por quê? Porque Aslan tá chegando. Então, quando a gente olha para o reino de Deus, é exatamente isso que acontece. As transformações já começam a aparecer. Então, curas começam a acontecer, causas sociais começam, sim, a receber mais atenção. O evangelho de Deus ele é pregado com maior ênfase, com maior poder para mais pessoas. Mas existe o tempo em que ele virá e estabelecerá o reino dele fisicamente. O fim, a consumação disso vai ser o momento em que ele estiver entre nós. Como diz lá em Êxodo, na verdade a gente percebe por todo o roteiro, por todo o contexto bíblico, que a vontade de Deus é habitar entre a gente. Então lá no Éden, Deus descia para estar com Adão e Eva.
E aí, em Êxodo 25:8, Deus fala, era no momento da construção do tabernáculo. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então, o objetivo de Deus é habitar no meio da gente. Quando Davi prepara os recursos para o templo, chega Salomão e constrói o templo e consagra o templo, a glória de Deus desce de maneira física, de modo que as pessoas não conseguem entrar no templo. Por quê? Porque Deus estava fisicamente entre o seu povo. Quando Jesus vem, ele vem para estar no meio do seu povo. Então, a gente costuma falar, né, que Jesus não é o Deus conosco, ele é o Deus em nós. Mas a gente precisa se atentar para o aspecto de que Jesus, ele é o Deus conosco também. Em que sentido? No sentido de que ele quer estar fisicamente entre nós, tabernaculando no meio do seu povo. O Deus entre nós. Se a gente for lá para Apocalipse 21, então eu vi a Nova Jerusalém descendo, né? O momento em que o reino de Deus será estabelecido fisicamente. Então tudo será consumado, mas até lá existe um processo. Cara, que massa isso que você trouxe, e agora eu vou dar uma de cinéfilo também. Cara, não sei quantos de vocês já assistiram Dark, aquela série do Netflix, que é uma série bem difícil de você entender, porque ela fala de uma questão temporal, né, de viagem no tempo. Então, tipo, tem um portal em uma cidade específica lá da Alemanha, e que aí você transpassando esse portal, você vai para 33 anos antes ou 33 anos depois daquele momento de fato. E no decorrer da série, um menino, ele desaparece, porque ele acaba entrando nesse portal e ele vai para 33 anos antes. E aí, então, a gente está falando de 2019, ele foi para o momento antes, em 1986. E aí, cara, começa toda uma investigação em cima disso. E aí eu lembro especificamente que quando tá nessa investigação, muitos perguntam, mas aonde que tá fulano, né? Aonde que está fulano? E aí chega um cara que sabia disso e ele escreve assim, a pergunta não é onde, mas sim quando, né? E aí, cara, quando a gente traduz isso, né, a gente sabe que o reino de Deus, ele já está aqui entre nós, porque Jesus veio e nos apresentou esse reino que é eterno. E é um reino que é espiritual, né? Que habita em nós. Nós fazemos parte dele de forma espiritual. Mas nós iremos fazer parte desse reino fisicamente quando Jesus voltar à Terra e estabelecer de fato o seu reino. Então eu lembrei disso tudo e falei, cara, vou dar uma de cinéfilo aí, porque a pergunta não é aonde está, né? Porque ele já está aqui entre nós. Mas assim, agora quando que vai se dar de forma plena, né? E a gente está falando daí da volta de Jesus. E aí, Thiago, conta pra gente, o que você acha disso? Legal. 33, né? Idade de Cristo. Número curioso. Acho que é profético. Cara. Mas bacana. A gente podia ficar esmiuçando linhas teológicas aqui há horas, né? E isso é muito legal e eu gosto, eu ficaria conversando sobre isso muito tempo. Só que eu também gosto de tentar deixar o que é complexo simples, para a gente conseguir aplicar na nossa vida em qualquer instância que a gente esteja, né? Sim. Então, como que eu vejo o já, eu ainda não? Eu amo essa colocação, cara, eu coloco ela para tanta coisa, mas eu vejo assim, o reino de Deus já está estabelecido numa questão de entender que a cultura de Deus já pode ser vivida. A cultura dele já está entre nós. Jesus vem e deixou um padrão de comportamento e um padrão de experiência espiritual que a gente nele pode ter acesso, que a gente nele pode ser transformado, a gente nele pode ser santificado, a gente nele pode começar a viver a cultura do reino dos céus, a estabelecer o reino antes que ele venha, porque ele já veio, já eu ainda não. Então eu gosto de ir por essa cultura, tipo, eu posso viver hoje na minha vida a cultura do reino. E ao viver essa cultura do reino, provavelmente, com toda certeza, na verdade, eu vou ser contra a cultura do sistema que rege a sociedade. E isso me coloca numa posição diferente do restante, e é isso que testifica a minha vida para evangelizar os próximos. O quanto da cultura do reino que já veio, já está manifesta na minha vida. Mas o porquê ainda não? Porque
primeiro, é tipo aquele negócio eu acho que tudo se resume ao relacionamento, muito mais do que vir e pronto, aqui está o reino, agora é assim, pá, jogou um feitiço em nós e nós agora seguimos todas as leis desse reino e vivemos a plenitude dele. Cara, isso tiraria da gente o constrangimento de entender o peso do que Jesus fez, o peso do sacrifício dele e a magnitude e grandeza desse reino. Porque se a graça dele de nos colocar para dentro já é o suficiente para nos colocar numa posição de miserável, já é o suficiente para nos deixar constrangido, imagine quando a gente tiver acesso ao reino de maneira plena e completa. O Flávio, você usou Dark, o Flávio usou Nárnia, eu gostaria de pegar também carona em Nárnia. Ele usou o livro porque ele é mais intelectual do que eu vou usar o filme. Se você lembrar das Crônicas de Nárnia, cara, eu acredito que é o terceiro filme, mas pode ser no segundo. Agora eu tô com a memória um pouco confusa. Mas você tinha o Riptip, que era o ratinho. E o ratinho vivia em Nárnia, até onde a gente conhecia Nárnia. E ele guerreava, e ele brigava, e ele era fiel. O sonho da vida dele era conhecer Aslan, e ele vivia por Aslan, sem nunca ter tido relacionamento com Aslan, que, por exemplo, Pedro, Lúcia e a galera tiveram. Só que ele vivia uma fidelidade incrível, ele lutava por Aslan, ele era valente. Aos olhos dos outros, ele era ridículo, porque ele tinha esse tamaninho. Qualquer minotauro pisava nele, ele já era. Mas dentro dele, a motivação de lutar por Aslan fazia dele um guerreiro incrível. E isso é lindo, cara. Tipo, ele estava vivendo uma cultura do qual ele só conhecia, tipo, de ouvir dos outros. Ele ainda não tinha experimentado. E quando você vê a cena em que Aslan chega diante dele, cara, aquilo é lindo demais. É muito bonito de ver. Como que aquele ratinho que passou a vida inteira lutando por alguém que ele só ouvia falar, quando ele vê ele face a face, ele fica pasmo. Ele não sabe o que fazer. E a recompensa dele era o quê? Entrar em Nárnia. Aí você entende, opa, peraí, mas ele não estava em Nárnia? Não, tinha uma outra Nárnia. A verdadeira Nárnia, que estava dentro do mar, que Aslan fala, você pode entrar, cara. Tipo, o seu coração diante de mim fez você entrar. Então você pode entrar aqui. Aí a gente, como espectador, fica, pô, mas ele não estava em Nárnia? Ele estava em Nárnia, mas ele ainda não estava na Nárnia perfeita. Ele estava numa Nárnia que havia intriga, que havia guerras, que havia problemas, que havia morte, que havia sofrimento. Só que essa Nárnia tão bagunçada ainda era muito melhor do que o mundo que Pedro, Lúcia e etc. viviam, porque eles queriam o tempo todo voltar para Nárnia. O mundo normal, Londres normal, não era bom o suficiente perto dessa Nárnia, que já era quebrada e cheia de problema. Mas porque Aslan estava nela, fazia ela ser melhor. Só que ela ainda não era o final estava depois. Então, cara, para mim, tipo, isso ilustra muito bem. A vida em Londres, a vida mundana, depois que você conhece uma vida com Aslan, por mais que ela tenha problemas, dores, dificuldades, ela é muito melhor do que a vida sem ele. E ela é muito boa, só que ainda ela não é comparada perto da verdadeira Nárnia que está depois, que vai vir depois, sabe? Então é já viva a cultura, já viva a presença, mas sabe que depois tem algo muito mais pleno e muito melhor, sabe? Caraca. E aí, Flavinho, outro fã de Lewis aí, quer complementar alguma coisa? Cara, tava pensando um pouco, na verdade, sobre as histórias bíblicas. Legal. Que, por exemplo, quando fala sobre as conquistas lá do rei Nabucodonosor ou do Xerxes, vamos pegar o Xerxes aqui. Quando se ouvia dizer que Xerxes estava chegando com o seu exército, já era subentendido que o reino de Xerxes estava chegando. Legal. Por quê? Porque o reinado, ele tem a ver com o rei, não com o local. Então, o reino de Deus tem a ver com ele, não com a gente. Legal. Então, a gente precisa se submeter ao reino de Deus de modo que a gente entenda que é o governo dele que estabelece o reino, não o local. Então, por exemplo, cara, quando Xerxes lá foi lá e conquistou um certo reinado, aquele deixou de ser o reinado do rei antigo. Por exemplo, vamos pegar a dinastia lá de Davi. Então, teve o reinado de
de Roboão, e aí teve o reinado de fulano, o reinado de Josafá, reinado de Uzá. Ou seja, o reino mudava de acordo com o rei. É exatamente isso que acontece com a gente. O nosso reino, ele depende do nosso rei. Uhum. Então, quando a gente fala já existe, porque a gente já está debaixo do governo do Do nosso rei. governo. É. Já existe uma cultura que esse rei estabeleceu. E agora eu quero puxar a gente para outra coisa que é lá para o Sermão do Monte. Qual é essa cultura que a gente precisa viver? Está lá no Sermão do Monte. O nosso rei estabeleceu uma cultura para a gente, que a gente pode já viver, apesar de ainda não estarmos no reino pleno. Que massa, mano. E é legal que é uma cultura impossível de viver se não for com ele, se não estiver nele, sabe? Tipo, ela é tão escandalosa que por mérito próprio você vai falhar, não vai dar certo. Mas com ele e nele, você vê aquele negócio impossível, que você olha e fica escandalizado, cara, como que eu vou viver isso? Começar a frutificar de maneira tão natural como consequência do seu relacionamento e de fazer parte da cultura. E o que eu acho legal, cultura, cara, cultura não é feita por uma pessoa, cultura é feita por um coletivo. Então, eu só vou conseguir viver a cultura desse reino, que também não é uma coisa, é coletivo, se eu estiver inserido num contexto de coletividade. Por isso que eu acho o máximo a gente estar conversando aqui sobre isso em 3 pessoas. Porque 3 refletem coisas de Deus, e trazem revelações de Deus que um só de nós não vamos conseguir ter acesso. Sim. Imagine quando a gente está em 10, em 50, em 1000, em etc., quantos forem. O quanto mais de Deus a gente vai ter revelado, o quanto mais desse reino vai fluir, o quanto mais dessa cultura vai ser estabelecida na nossa vida e no nosso ciclo de convivência dentro do coletivo. Por isso que não tem como, meu amigo, você dizer que você tem relacionamento com Deus e odiar a igreja. Não tem como você dizer que você ama a parte de Jesus é lindo e o que ele fez é incrível se você não ama o seu próximo, se você não ama o coletivo, se você não ama as pessoas ao seu redor, sabe? Reino e cultura fala de coletividade. Então, tipo, é um rei, mas se manifestando, porque não é físico. A gente não entra no reino de Deus fisicamente. Então, a gente acessa de uma maneira, como o Flávio estava falando, através da palavra. E a palavra está revelada no coletivo. Um pouco para cada um, para que muitos se edifiquem e aprendam sobre ele, sabe? Cara, que demais, demais mesmo. Foi muito massa isso que vocês trouxeram. E eu acho legal a gente entrar no último ponto para nossa conversa, que quando Jesus veio e inaugurou esse reino e trouxe para a gente uma cultura, ele nos deu ferramentas que a gente não tinha antes, né? Então, eu queria perguntar para vocês, queria começar com o Thiago. Thiago, como que um universitário, então, ele pode pregar o evangelho do reino de Deus na sua universidade e utilizar dessas ferramentas disponíveis? Legal. Eu acho que começa por uma maneira muito simples, cara, através da sua vida. A ferramenta de Deus mais incrível que ele deixou para a gente é simplesmente ele mesmo. O Espírito Santo, cara, que é Deus, está à disposição, querendo ter relacionamento com você, querendo transformar a sua vida para que você viva uma vida melhor, também, mas não somente. Para que através da sua vida você possa ser luz para uma sociedade, você possa ser luz para um próximo, você possa ser o caminho de acesso para esse reino. É legal que se você, como a gente não tem um reino físico ainda, o reino é espiritual, ele é cultural, ele é num outro plano, você consegue, você vai entender o que eu estou tentando ilustrar. O acesso para esse reino é através da vida de outra pessoa. Se eu tenho uma vida que transparece esse reino, eu sou um portal para outras pessoas conhecerem esse reino e terem acesso a ele também. Então, quanto mais a minha vida se parece com Jesus, mais a porta para o reino dele na minha vida vai estar aberta para novas pessoas entrarem. E assim é um efeito dominó. Quanto mais pessoas, mais portas abertas. Então, acho que a principal ferramenta já foi dada, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai elucidar e trazer clareza sobre tudo aquilo que Deus já fez, tudo aquilo que Deus já é na nossa vida. O Espírito Santo que vai trazer clareza para nos colocar no caminho de santificação. E o Espírito Santo que vai nos trazer clareza e entendimento para que a gente consiga brilhar um cristianismo tão transparente que reflita Jesus através de quem nós somos. Então, a maior ferramenta é ele que transforma a gente na maior ferramenta de pregação do reino. Porque
a nossa vida prega muito antes do que as nossas palavras. Com certeza. Então, quem eu sou no meu dia a dia lá na universidade, no meu trabalho, no meu ciclo de convivência, é que prega muito mais do que aquilo que eu falo, sabe? A gente veio de contar incontáveis histórias de pessoas que a gente lembra que se diziam crente, mas a vida era totalmente contrária. E isso, em vez de pregar o evangelho, na verdade, afastava, envergonhava o evangelho. Então, a minha responsabilidade está muito mais em quem eu sou, no meu dia a dia, no meu cotidiano, em como eu trato as pessoas, em como eu levo a sério a excelência no meu curso, no meu trabalho, nas minhas performances, naquilo que eu preciso fazer, em como eu me coloco à disposição de ser um agente da cultura do reino de Deus na vida de todos aqueles que têm acesso a mim, sabe? Por isso que os 2 primeiros mandamentos vão ser ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque do prisma do amor eu entendo que sou amado, e se eu sou amado, eu amo porque sou amado. Sim. Só que o amor dele é tão infinito e completo que nunca vai faltar amor para mim nele para amar o próximo de uma maneira que eu me importe com ele e queira abrir uma porta para que ele tenha acesso a esse reino, sabe? Então a maior ferramenta é a sua vida entregue nas mãos de Deus, vivendo diariamente uma vida com muita liberdade para que o Espírito Santo brilhe o reino cada vez mais através de você. Uau, amém, mano, amém, glória a Deus por isso. E aí, Flavinho, conta pra gente. Cara, eu, pegando o gancho aí do Thiago, né, existem 2 aspectos da pregação do reino, né, da manifestação do reino nas universidades. E esse primeiro é exatamente o que o Thiago tá falando, que é quase como algo natural, né, um fruto natural do nosso relacionamento com Deus. Eu gosto muito da bênção sacerdotal de Moisés, que ele fala, né, lá em número 6, que o Senhor te abençoe. Cadê aqui? Eu vou até pegar aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Então, essa é a primeira maneira, né, que a gente consegue pregar, levar o reino de Deus lá para dentro. Quando o rosto de Deus resplandece sobre a gente. A face dele brilhante resplandece na gente, e a gente é como espelhos que refletem essa glória, que refletem essa luz para o nosso próximo. Então, quando a gente começa a viver a cultura do reino de Deus ali dentro, isso já é escandaloso por si só. Cara, isso é escandaloso. Alguém que não... Esses dias eu ia ter a última prova, aí o Pierre me mandou lá algumas ajudas e tal, ele perguntou, você vai estar com o celular na prova? Deu, não, haha. Cara, é algo tão normal já, colar na prova, que até mesmo você não colar na prova é escandaloso, gente. Sim. Então, viver a cultura do reino de Deus já vai ser escandaloso por si próprio. Mas tem também um aspecto intencional. De eu tô vivendo a cultura de Deus, isso tá gerando escândalo nas pessoas, tá gerando curiosidade nas pessoas, mas o que eu faço com isso? As pessoas, elas não vão supor que eu sou crente, que o reino de Deus é bom só porque eu tô vivendo a cultura do reino. Isso vai gerar em mim, primeiro, uma autoridade para falar, para pregar, e em segundo lugar, vai gerar nas pessoas a curiosidade de ouvir aquilo. Então, eu vou lá e prego, prego com amor, prego a partir do relacionamento, porque eu passo 5 anos com aquela pessoa. Então, eu não preciso ter pressa no sentido de fazer aqueles impactos evangelísticos que a gente conhece, porque eu vou passar 5 anos com aquela pessoa. Então, o relacionamento ele vai gerar um fruto muito maior. Sim. Então, de repente, aquele cara que eu conheci lá no ano retrasado, no início do curso, hoje eu posso orar por ele, hoje eu prego para ele, hoje eu chamo ele para minha igreja. Sim. Então, tem esse aspecto de, cara, vou ser intencional. Essa vida que eu estou vivendo do reino de Deus, eu estou usando tudo isso que ela está gerando para proclamar. E existe também uma luta no nosso coração de, cara, eu tenho o reino de Deus,
Uhum. Então, onde eu chego, algo precisa acontecer, porque eu tenho um reino que não é daqui. Então, algo que não é daqui precisa acontecer onde eu estiver. Então, a gente Uhum. precisa ter esse senso de responsabilidade, de Total. fazer acontecer algo que não é daqui. Uhum. Amém, mano. Amém. Então, se você está nos ouvindo, saiba que Jesus inaugurou esse reino, ele está disponível a todos. E se você já faz parte desse reino, você tem uma responsabilidade em suas mãos, que é a pregação do evangelho, é o ir de fazer discípulos de todas as nações. Então, aonde você estiver, pregue com as suas palavras, pregue com as suas ações, seja Cristo encarnado naquele lugar para que mais pessoas realmente venham conhecer de fato quem é Jesus através de você. Amém? Gente, que bate-papo incrível. Eu poderia ficar aqui mais 1 hora conversando sobre esses assuntos, com certeza. Fácil, Com fácil, fácil. certeza. Então, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, a disponibilidade de coração, que você possa estar dando infinitas bênçãos, né, para a vida de vocês, para a família de vocês, guardando vocês e cada vez mais os usando para a glória dele. Gente, se você que está aí nos ouvindo, você não nos segue no Instagram, abre seu Instagram e segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, fica por dentro de tudo que a gente está postando. Se você não baixou nosso aplicativo ainda, vai lá na sua App Store e baixa o nosso aplicativo, tem muito conteúdo legal lá para tanto para o seu grupo universitário, para sua célula, para sua igreja, para todo mundo, até os devocionais para você mesmo, então aproveita. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, você que nos ouviu até agora, que Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.